Olá, turma, bom dia. Meu nome é Milena e eu faço parte do grupo de fraude patrimonial, onde nós ficamos responsáveis pelo caso de Samara Filippo e Leandrinho. O nosso grupo é composto por mim, Milena, Laís, Thalita, Diogo, Marcos, Tauan e Esdra. Eu vou dar início ao nosso trabalho. Para dar início ao nosso tema, eu vou começar falando sobre fraude patrimonial de uma forma geral. E a fraude patrimonial, segundo o Código Civil, é o ato ilícito de prejudicar o patrimônio de alguém. Esse ato ele visa se eximir das obrigações, nesse caso seria o pagamento de dívidas ou pensões. Algumas formas de fraude do devedor cometer fraude patrimonial é a fraude à execução, é quando esse devedor ele tem ciência de um processo e que esse processo está em andamento e ele tenta se desfazer dos seus bens para tentar impedir que uma sentença seja executada. E ali ele causa prejuízo ao andamento desse processo. A fraude à penhora é quando já existe um processo e esse devedor ele tem ciência da execução da sentença. Então, para impedir que seus bens sejam penhorados, ele se desfaz desses bens, transfere para outras pessoas, vende, e essa sentença ela não é executada, porque não vai ser encontrado nenhum bem no nome desse devedor. Tem a fraude também, a cobrança, ou fraude ao credor, que é todo ato que um devedor ele comete para poder se desfazer dos seus bens e não existir nenhum tipo de cobrança e nenhuma execução judicial. E assim os credores eles não recebem um pagamento devido a não ser encontrado nada no nome desse devedor, né? E aí essas são formas do devedor ele proteger o patrimônio dele à custa dos credores. Entrando no nosso tema, a fraude patrimonial no divórcio, né, que é o nosso tema, ela é uma fraude específica da fraude patrimonial, porque ela é cometida por uma das partes do divórcio, onde ele quer impedir uma justa partilha dos bens em uma ação de separação ou divórcio. E aí existe alguns tipos de fraude patrimonial no divórcio, que é a ocultação de bens, quando uma das partes ela omite os bens, seja bens ou valores, e esses bens não fazem parte, né, para não fazerem parte da divisão do patrimônio. Também tem a transferência de bens, é quando uma das partes transfere os bens para terceiros e aí ela não, para que esses bens não façam parte da partilha. Tem a desvalorização do bem, que é quando essa parte ela vende este bem por um valor muito abaixo do mercado ou doa para alguém, para tentar assim diminuir o valor desse bem e dificultar na hora da divisão, né? E também tem a omissão de dívidas, que é quando uma das partes oculta dívidas ou simula gastos para que prejudicar de fato essa partilha de bens. Bom, pessoal, agora eu vou dar uma contextualizada em relação ao assunto e explicar as versões da Samara Filippo e do Leandrinho, que por sua vez eu já adianto que não se pronunciou publicamente em relação ao caso. Então, ele atualmente só tem se defendido e explicando que, alegando, na verdade, que as falas da Samara Filippo não condizem com a realidade. E Samara Filippo, por sua vez, diz que utilizou um dinheiro relacionado à venda de um imóvel de propriedade dela antes da realização do casamento para comprar um imóvel para o casal. Entretanto, depois da separação, ela descobriu que o então marido havia registrado esse imóvel no nome de um familiar dele, o que fez com que ela perdesse o direito à posse do imóvel. O que acontece? Como eu havia explicado, a situação fez com que Samara Filippo não pudesse exercer os seus direitos de posse em relação ao apartamento que foi comprado com o dinheiro dela, exatamente porque o ex-marido fez uma simulação. O que é uma simulação? É um vício, certo? Num negócio jurídico que torna esse negócio jurídico nulo.
Então, apesar de, teoricamente, ela ser impedida de exercer o seu direito de posse em relação ao apartamento, se nós avaliarmos e levarmos em consideração que a compra e venda e todo o trâmite documental foi feito eivado de um vício, que é a simulação, que torna o negócio jurídico nulo, ela, de fato, ainda tem direito a exercer a posse do imóvel. Bom dia, eu vou falar sobre o andamento do processo e tudo o que aconteceu até agora entre a Samara Filippo e o seu ex-marido Leandrinho. A Samara vem movendo contra o Leandrinho um processo que se estende por quase 10 anos. Desde 2014, o ex-casal vem com essa disputa judicial e inicialmente a Samara pedia 3,4 milhões de reais, onde um acordo foi formalizado e homologado pela Justiça em 2015. Com a correção monetária, os juros, ao longo dos 10 anos de processo e tudo mais, essa dívida chegou a uma quantia de 11 milhões de reais. Em maio deste ano, a Justiça determinou o bloqueio desses 11 milhões de reais da conta do Leandrinho, mas não houve sucesso porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não encontrou nenhum dinheiro na conta do Leandrinho. Por ser um valor consideravelmente alto, o juiz determinou a penhora dos imóveis que estivessem no nome do Leandrinho enquanto o processo vai ocorrendo. A defesa de Samara também pediu o congelamento dos bens da atual esposa do Leandrinho, mas o juiz da primeira vara da família da Barra da Tijuca negou esse pedido. O jogador fez algumas afirmações, rebatendo essas afirmações de Samara. Eu vou ler aqui uma parte do que ele fala. Então aqui, abre aspas. Durante esses anos de processo, esqueceu a senhora Samara de mencionar em sua postagem ter recebido 2 imóveis de minha propriedade na cidade de São Paulo. Imóveis esses que se aproximam e até ultrapassam os valores do apartamento de sua propriedade vendido por ela na época. Ou seja, não procede a alegação de que nunca recebeu nenhuma compensação. Isso foi o que Leandrinho falou depois da Samara ter exposto o caso nas redes sociais e tudo mais, trazer o caso ao público. E depois de todo esse alarme e tudo mais, a Samara solicitou para que esse processo agora fique em segredo judicial. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Thalita e eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho. Vamos lá. Quando falamos sobre fraude patrimonial em contexto de separação, como no caso da atriz Samara, estamos diante de uma questão que exige um olhar atento, tanto para os princípios legais quanto para os valores da justiça e a equidade que rege o direito da família. Primeiramente, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo, se eu não me engano, 226, ele estabelece que a família é a base da sociedade e que o Estado deve protegê-la, promovendo a igualdade entre os cônjuges. Isso significa que ambos os parceiros têm direitos iguais sobre o patrimônio construído durante a união. Isso é óbvio, todo mundo sabe, né? Conforme o regime de bens escolhido no casamento, né, gente? No caso específico da compra do imóvel, aplica-se as normas do Código Civil, principalmente no capítulo que se trata do regime de bens do casamento. Ou seja, o regime adotado foi o de comunhão parcial, como é o mais comum, né? E o artigo 1658 assegura que os bens adquiridos onerosamente durante o casamento são comuns ao casal, exceto quando se promove que a aquisição foi realizada com recursos exclusivos de um dos cônjuges, como alegado por Samara. Além disso, a acusação da fraude patrimonial remete ao artigo 167 do Código Civil, que trata da simulação de negócios jurídicos. Como é isso? Caso o imóvel tenha sido colocado no nome de um terceiro, como ela afirma, né?
vamos supor assim, para mascarar a propriedade, esse ato pode ser declarado nulo judicialmente, né? Por outro lado, né? Vamos fugir um pouquinho aqui do assunto. Por outro lado, também pode ficar bem escrito, se houver, a questão da Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340/2006. Ela amplia a compreensão de violência patrimonial, incluindo atos como subtração, retenção ou destruição de bens da mulher. Então, esse entendimento fortalece a posição de Samara ao caracterizar a transferência de bens sem o consentimento dela como um tipo de violência, no nosso ponto de vista da nossa equipe, né? E, finalmente, temos também o princípio da boa-fé objetiva, né? Que permeia todas as relações contratuais e familiares. No caso, essa questão da confiança. Quando há quebra da confiança, como na ocultação ou simulação de bens, o judiciário pode intervir, sim, para reparar o dano e restabelecer o equilíbrio entre as partes, né? Então, assim, esse caso específico que a gente escolheu, ele envolve não só as normas específicas do direito de família, mas também princípios fundamentais de ética e da transparência, né? É uma luta por uma justiça patrimonial. Então, acima de tudo, ele requer a proteção de direitos que muitas vezes não são submetidos em relações de confianças, né? Então, eu finalizo minha fala aqui agora. Obrigada a todos.